Ela estava no banco de trás falando sobre segredos que jamais contaria ao marido. Só que ela não sabia que o taxista era seu próprio marido disfarçado. Flávio encontrou o cartão no chão do carro de Mariana. Um cartão simples, sem logo, só um nome rabiscado à mão, Antônio Silva, e um número de telefone. Estava amassado, como se ela tivesse tentado esconder, mas havia caído quando pegou a bolsa. "Quem diabos é Antônio Silva?" ele murmurou, guardando o cartão no bolso. Eram 9 da manhã de uma quinta-feira quando Mariana desceu para tomar café. Flávio estava na cozinha, observando a esposa com olhos diferentes. Durante 10 anos de casamento, achava que conhecia cada pessoa na vida dela. Agora descobria que havia homens cujos nomes ela escondia. "Bom dia, amor", Mariana disse, beijando sua testa distraidamente. "Quem é Antônio Silva?" ele perguntou direto, tirando o cartão do bolso. Mariana ficou paralisada, com a xícara de café na metade do caminho até a boca. O sangue fugiu do rosto dela instantaneamente. "Onde você achou isso?" ela perguntou, a voz saindo trêmula. "No seu carro. Caiu da sua bolsa. Quem é ele?" É ninguém importante." "Ninguém importante que você guarda o telefone num cartão amassado?" Mariana pousou a xícara na mesa, as mãos tremendo visivelmente. "Flávio, é só um contato de trabalho." "Trabalho? Você não trabalha, Mariana. Há 5 anos você não trabalha." É sobre aquele projeto social que eu queria fazer." Flávio observou a esposa inventando uma desculpa na hora. Em 13 anos de relacionamento, tinha aprendido a ler cada microexpressão do rosto dela, e todas gritavam que ela estava mentindo descaradamente. "Que projeto social?" "Aquele que eu comentei, de ajudar crianças carentes." "Você nunca comentou nada sobre projeto social." "Comentei sim. Você que não presta atenção." "Mariana, eu presto atenção em tudo que você fala. E você nunca mencionou projeto social nem Antônio Silva." Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. "Flávio, não vou ficar sendo interrogada na minha própria casa." "Sua própria casa? Nossa casa. E eu tenho direito de saber quem são os homens que minha esposa anda encontrando." "Eu não ando encontrando homem nenhum." "Então por que escondeu esse cartão de mim?" "Eu não escondi. Só não achei importante comentar." "Não achou importante? Um homem que você não quer que eu saiba que existe não é importante?" Mariana começou a andar de um lado para outro na cozinha, passando as mãos no cabelo nervosamente. Era o jeito dela quando estava desesperada, tentando inventar uma saída. "Tá bom, Flávio, vou te contar a verdade. Finalmente. Ele trabalha numa ONG. Eu pensei em fazer trabalho voluntário." "Que ONG?" "Ajuda para crianças." "Tem nome essa ONG?" Mariana hesitou. "Tem." "Qual?" Instituto Esperança." "Nunca ouvi falar." "É pequeno. Fica na Zona Leste." Flávio pegou o celular e digitou: Instituto Esperança, Zona Leste. Nenhum resultado apareceu. "Não existe Instituto Esperança na Zona Leste, Mariana." "Deve ser porque é muito pequeno. Não tem site. Hoje em dia até padaria de esquina tem no Google. ONG que não aparece no Google não existe." O desespero no rosto dela estava ficando evidente. "Flávio, por favor, para com essa investigação." "Investigação? Estou perguntando sobre um cartão que achei no seu carro. E eu já expliquei." "Mentiu." "Explicar seria me contar a verdade." Nesse momento, o celular de Mariana tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu ainda mais. Era um número que Flávio não reconhecia. "Atende", ele disse. "Não preciso atender agora. Atende na minha frente." "Flávio, isso é invasão de privacidade." "Privacidade? Depois de eu achar cartão de homem escondido no seu carro, você quer falar em privacidade?" O telefone parou de tocar. Segundos depois, chegou uma mensagem. Mariana olhou rapidamente e guardou o aparelho na bolsa. O que dizia a mensagem? "Nada importante." "Mostra." "Não vou mostrar." "Por que não?" "Porque não sou obrigada." "É obrigada sim. Sou seu marido." "Ser meu marido não te dá direito de vasculhar meu celular." Flávio se aproximou dela, a voz saindo baixa e perigosa. "Mariana, vou perguntar uma última vez. Quem é Antônio Silva e o que vocês dois andam fazendo pelas minhas costas?" "Não andamos fazendo nada." "Então por que você está suando frio?"
Por que suas mãos estão tremendo? Por que você não consegue me olhar nos olhos? Porque você está me pressionando. Estou pressionando porque você está mentindo. O telefone tocou novamente. Dessa vez, Mariana nem olhou para a tela. Atende, Flávio ordenou. Não vou atender. Por que não? Porque não quero. Ou porque é o Antônio Silva e você não pode falar com ele na minha frente? Mariana ficou calada, confirmando a suspeita dele. É ele, não é? É por isso que não atende? Não é ele. Mentirosa! Se não fosse ele, você atenderia normalmente. O telefone parou de tocar. Logo em seguida, chegaram 2 mensagens consecutivas. Mariana nem olhou, mas estava visivelmente nervosa. Ele está desesperado para falar com você, Flávio observou. Ligação, 2 mensagens. Que urgência é essa? Não sei de que urgência você está falando. A urgência de um homem casado tentando falar com uma mulher casada que não pode atender na frente do marido. Ele não é casado. A resposta saiu da boca dela antes que pudesse pensar. Flávio sorriu friamente. Ah, não é casado. Que interessante. Como você sabe o estado civil dele se é só um contato de trabalho? Mariana percebeu o erro que havia cometido. Ele comentou. Comentou quando? Na reunião sobre o projeto social inexistente? Flávio, para com isso. Para com o quê? Com as perguntas que qualquer marido faria ao descobrir que a esposa tem contato secreto com um homem solteiro? Não é contato secreto. Não é? Então por que escondeu o cartão? Por que nunca mencionou o nome dele? Por que não atende às ligações na minha frente? Mariana não tinha resposta para nenhuma das perguntas. Ficou parada no meio da cozinha com lágrimas nos olhos, completamente encurralada. Sabe o que eu acho? Flávio continuou. Acho que você está me traindo. Acho que esse Antônio Silva é seu amante. E acho que vocês 2 estão rindo da minha cara há meses. Não é verdade? Então me prova. Como? Liga para ele agora e coloca no viva voz. Vou ouvir que tipo de conversa vocês têm. Eu não vou fazer isso. Por que não? Se é só trabalho voluntário, qual o problema? Porque é humilhante. Humilhante para quem? Para você ou para ele? Mariana começou a chorar. Flávio, você não entende. Então me faz entender. Conta a verdade de uma vez. Eu não posso. Como assim não pode? Não posso contar agora. Quando pode? Não sei. Flávio sentiu a raiva explodindo dentro do peito. Mariana, você está acabando com o nosso casamento. Sabe disso? Eu sei. E mesmo assim não vai me contar a verdade? Não posso. Por que não pode? O que é tão grave assim? Mariana olhou para ele com uma expressão que ele nunca havia visto. Era desespero puro, como se ela estivesse se afogando e não conseguisse pedir ajuda. Porque se eu contar, você vai me odiar. Vou te odiar mais se descobrir sozinho. Não vai. Vai me odiar muito mais se souber a verdade. As palavras dela ficaram ecoando na cozinha como uma sentença de morte. Flávio percebeu que estava diante de algo muito maior do que uma simples traição. Havia segredos na vida de Mariana que ela preferia destruir o casamento a revelar. Então está decidido, ele disse, a voz saindo fria. Você escolheu manter seus segredos em vez de salvar nosso casamento. Flávio, não é assim. É exatamente assim. Você está escolhendo esse Antônio Silva em vez de mim. Eu não estou escolhendo ninguém. Está sim. Está escolhendo proteger um estranho em vez de confiar no seu marido. Mariana correu para o quarto, batendo a porta com força. Flávio ficou sozinho na cozinha, olhando para o cartão amassado em sua mão. Antônio Silva, ele murmurou. Vou descobrir quem você é e o que está fazendo com minha esposa. Nos dias seguintes, Flávio observou Mariana como um detetive observa um suspeito. Ela recebia ligações misteriosas e sempre desligava quando ele aparecia. Saía de casa sem explicar onde ia e voltava com uma expressão diferente, como se tivesse resolvido algo importante. Na terça-feira, ela saiu às 2 da tarde dizendo que ia ao supermercado. Voltou às 6 sem sacolas. Cadê as compras? Ele perguntou. Não tinha nada que prestasse. 4 horas no supermercado para não comprar nada? Fui em vários. Que vários? Pão de Açúcar, Carrefour, Extra. 3 supermercados em uma tarde? Queria comparar preços. Mais mentiras. Flávio sabia que ela não havia ido a supermercado nenhum. Havia passado a tarde com Antônio Silva, fazendo coisas que não podia contar para o marido.
Na quinta-feira, a situação se repetiu. Mariana saiu dizendo que ia ao salão de beleza e voltou com o cabelo idêntico ao que havia saído. Como ficou o cabelo? Ele perguntou. Só lavei e cortei as pontas. Não parece que cortou nada. Cortei só um pouquinho. Mariana, seu cabelo está exatamente igual. Talvez você não tenha percebido a diferença. Ou talvez você não tenha ido ao salão. Ela subiu para o quarto sem responder. Flávio ficou na sala, planejando sua próxima jogada. Se Mariana não ia contar a verdade, ele descobriria sozinho. Mas não ia contratar detetive nem fazer escândalo. Ia descobrir da forma mais inteligente possível. Ia se infiltrar na vida secreta dela. Passou o fim de semana planejando nos mínimos detalhes. Comprou roupas simples em um brechó, um boné para esconder parte do rosto, óculos escuros baratos. Pegou emprestado o Versa branco do irmão mais novo. Estudou a rotina de Mariana durante uma semana. Ela sempre saía às 14h nas terças e quintas, pegava o metrô e ia para a Zona Leste. Voltava no final da tarde com uma expressão mais tranquila. Na quinta-feira seguinte, estava pronto. Posicionou o carro numa rua próxima à estação de metrô, vestido como um taxista comum. Às 2h15, Mariana apareceu caminhando na calçada, procurando transporte. "Táxi!" ele gritou. "Para onde a senhora vai?" Mariana olhou na direção dele sem demonstrar nenhum reconhecimento. O disfarce estava perfeito. "Para a Zona Leste", ela respondeu. "Rua das Palmeiras, por favor." "Entra aí, senhora." Mariana se acomodou no banco traseiro. Flávio ajustou o retrovisor para observá-la. Pela primeira vez em semanas, ela parecia relaxada, como se finalmente pudesse respirar. 15 minutos depois, o celular dela tocou. "Alô?" Ela atendeu. Flávio segurou firme no volante, preparando-se para descobrir todos os segredos que sua esposa escondia. "Oi, é a Mariana. Olha, eu ainda não consegui contar para ele a verdade sobre mim. Tenho medo de como ele vai reagir quando descobrir de onde eu realmente venho." As palavras atingiram Flávio como um raio. Finalmente ia descobrir o que sua esposa tanto escondia. E pelo tom desesperado da voz dela, era algo que mudaria tudo entre eles. "De onde eu realmente venho?" ecoou na cabeça de Flávio enquanto dirigia pelo trânsito da Zona Leste. Sua esposa estava no banco de trás do próprio carro dele, confessando segredos para um estranho ao telefone, sem fazer ideia de que o taxista era seu marido. "Eu sei que é complicado", Mariana continuou na ligação, a voz carregada de emoção que Flávio raramente ouvia em casa. "Mas ele cresceu num mundo completamente diferente do meu. Se souber de onde venho, de como era minha vida antes, não sei se vai conseguir me aceitar." Flávio segurou o volante com força, tentando manter a compostura. Durante 10 anos de casamento, achava que conhecia a história da esposa. Ela sempre dizia que veio de família simples do interior, que conseguiu se formar e construir uma vida melhor. Mas agora estava falando como se tivesse inventado tudo. "Não, ainda não contei nada para ele", ela disse para a pessoa do outro lado da linha. "Como vou explicar que menti sobre praticamente tudo da minha vida?" O coração de Flávio parou. Mentiu sobre tudo? Que tipo de mentira uma mulher sustenta por 13 anos de relacionamento? "Eu sei que você acha que estou exagerando", Mariana continuou, olhando pela janela enquanto falava. "Mas você não conhece o Flávio. Ele tem preconceitos que nem imagina que tem. O mundo dele é feito de aparências, de status, de pessoas que nasceram com sorte." Flávio sentiu uma pontada no peito. Era assim que ela o via? Como alguém preconceituoso e superficial. "Claro que eu o amo", ela disse, a voz ficando mais baixa. "Amo mais que tudo na vida. É exatamente por isso que tenho tanto medo. Prefiro viver essa mentira para sempre do que perder ele." As palavras dela eram como facadas. Mariana o amava tanto que estava disposta a viver uma vida inteira baseada em mentiras para não perdê-lo. Que tipo de segredos eram tão terríveis assim? "Antônio, eu preciso desligar. Estou chegando no local", ela disse, se preparando para encerrar a ligação. Então era com Antônio Silva que ela estava falando. O homem do cartão amassado. Flávio tinha acertado na desconfiança. "Pode deixar. Daqui a pouco estou aí. E obrigada por entender minha situação." Ela desligou o telefone e guardou na bolsa, suspirando profundamente. Flávio a observava pelo retrovisor,
vendo uma expressão no rosto dela que nunca havia presenciado em casa. Era alívio misturado com tristeza, como se ela pudesse finalmente ser ela mesma, mas ao custo de carregar um peso enorme. "Senhor, pode parar aqui na esquina mesmo?" ela disse, a voz voltando ao tom educado que usava com estranhos. Flávio estacionou numa rua de casas simples, muito diferente do bairro nobre onde moravam. Era um local de classe média baixa, com comércio popular e pessoas vestidas de forma despojada. "Quanto fica a corrida?" Mariana perguntou, pegando a carteira. R$ 25, senhora." Ela entregou R$ 30. "Pode ficar com o troco." "Obrigada." Flávio a observou descer do carro e caminhar em direção a uma casa pequena, de portão verde e muros baixos. Não era o tipo de lugar que ela frequentava. Na verdade, era exatamente o oposto de tudo que ela dizia gostar. Quando Mariana desapareceu dentro da casa, Flávio estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Queria entender o que sua esposa estava fazendo ali, naquele bairro que não combinava em nada com o estilo de vida deles. Meia hora depois, ela saiu da casa acompanhada de um homem. Era Antônio Silva, sem dúvida. Tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, vestia roupas simples de trabalhador. Não parecia o tipo de homem que Mariana trairia a ele. Na verdade, parecia mais um pai ou um tio. Os dois conversaram na calçada por alguns minutos. A conversa parecia séria, mas não íntima. Antônio entregou alguns papéis para ela, que os guardou cuidadosamente na bolsa. Depois se despediram com um abraço respeitoso, nada romântico. Flávio ficou ainda mais confuso. Se não era caso extraconjugal, o que Mariana estava fazendo ali? Por que escondia aquele lugar e aquele homem da vida dela? Mariana caminhou até o ponto de ônibus e pegou a condução de volta. Flávio a seguiu de longe no carro, mantendo distância segura. Durante todo o trajeto, pensava nas palavras que havia escutado. Mentiu sobre praticamente tudo da minha vida. De onde eu realmente venho? Ele tem preconceitos que nem imagina que tem. Que tipo de origem Mariana escondia que considerava tão inaceitável? E por que achava que ele não conseguiria aceitar a verdade sobre ela? Quando chegou em casa, 1 hora depois de Mariana, ela estava na cozinha preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. "Oi, amor," ela disse, beijando sua testa. "Como foi o dia?" Flávio a observou cuidadosamente. Era impressionante como ela conseguia fingir normalidade depois de tudo que havia revelado no telefone. "Foi corrido," ele respondeu, testando. "E o seu? O que fez de tarde?" "Fui ao shopping. Comprei umas coisas." Ela mentiu naturalmente. "Que coisas?" "Ah, produtos de beleza. Essas coisas de mulher." "Cadê as sacolas?" Mariana hesitou por uma fração de segundo. "Deixei no carro. Depois eu subo." Mais mentiras. Flávio sabia que ela não havia ido a shopping nenhum. Havia passado a tarde numa casa simples da Zona Leste, conversando com Antônio Silva sobre segredos que não podia revelar para o marido. Durante o jantar, observou cada gesto dela. Mariana estava mais relaxada que nos últimos dias, como se ter conversado com Antônio a tivesse tranquilizado. Mas ao mesmo tempo parecia carregar uma melancolia profunda, como alguém que vive uma vida que não é sua. "Mariana," ele disse, decidindo fazer mais um teste. "Você já pensou em conhecer minha família do interior? Meus avós maternos?" Ela ficou visivelmente desconfortável. "Por que você quer que eu conheça eles?" "Porque são família. Pensei que você gostaria de conhecer minhas origens." "Suas origens são aqui em São Paulo. Você nasceu e cresceu aqui. Mas minha família veio de Minas. Meu avô era agricultor, minha avó costureira. Gente simples, trabalhadora." Mariana mexeu nervosamente na comida. "Não acho necessário conhecer. O passado é passado." A reação dela confirmou suas suspeitas. Mariana tinha medo de ambientes que a lembrassem de sua própria origem. Evitava qualquer contato com Simplicidade porque temia que ele descobrisse algo sobre o passado dela. "Você tem vergonha da Simplicidade?" Ele perguntou diretamente. "Claro que não," ela respondeu rápido demais. "Só acho que não precisamos viver no passado. Conhecer a família não é viver no passado. É entender de onde viemos." "Flávio, eu já te disse que não quero conhecer seus avós. Para de insistir." A resposta saiu com uma irritação que ele raramente via nela. Era como se o assunto tocasse em feridas que ela preferia manter fechadas. Naquela noite,
Flávio ficou acordado pensando em tudo que havia descoberto. Mariana não estava tendo um caso. Estava escondendo sua própria história, sua própria identidade. Por algum motivo, achava que ele não a aceitaria se soubesse a verdade sobre quem ela realmente era. Na sexta-feira, decidiu fazer mais um teste. Quando ela saiu para suas atividades misteriosas, seguiu novamente, mas dessa vez a pé. Queria observar mais de perto o que acontecia naquela casa da Zona Leste. Mariana entrou na mesma casa do dia anterior. Flávio conseguiu se posicionar num ponto onde podia ver a janela da sala. O que viu o deixou ainda mais intrigado. Havia várias pessoas na casa. Antônio estava lá, mas também havia mulheres de diferentes idades, crianças correndo pelo quintal, um ambiente familiar caloroso. Mariana estava no meio de todos, conversando animadamente, sorrindo de uma forma que ele raramente via em casa. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente ali. Mais natural, mais à vontade, mais ela mesma. Em casa sempre havia uma certa tensão nela, como se estivesse interpretando um papel. Ali parecia finalmente livre para ser quem realmente era. Flávio observou a cena por mais de 1 hora. Mariana ajudou a servir um almoço simples, brincou com as crianças, conversou longamente com uma senhora idosa que tratava com carinho especial. Parecia uma reunião de família. Quando ela se preparou para sair, Flávio correu para um ponto mais distante para não ser visto. Mariana se despediu de todos com abraços afetuosos, especialmente da senhora idosa, que segurou suas mãos com carinho maternal. No caminho de volta para casa, Flávio processava tudo o que havia visto. Aquelas pessoas não eram estranhos para Mariana, eram família. Ele tinha certeza disso pela forma carinhosa como se tratavam. Mas por que ela escondia a própria família dele? Por que fingia que não tinha vínculos com aquele mundo simples e caloroso? Durante o fim de semana, observou Mariana com olhos completamente diferentes. Percebeu coisas que nunca havia notado antes. A forma como ela ficava desconfortável quando ele falava sobre dinheiro. Como evitava restaurantes muito caros ou eventos sociais muito ostentativos. Como sempre escolhia roupas simples, mesmo tendo acesso a marcas de luxo. No domingo, testou mais uma vez. Mariana, que tal jantarmos naquele restaurante francês novo? Dizem que é incrível. Ela fez uma expressão de desânimo. Não acho necessário gastar tanto dinheiro em comida. Não é gastar. É investir na nossa qualidade de vida. Prefiro ficar em casa. Fazer algo simples. Você sempre prefere ficar em casa. Nunca quer sair para lugares bonitos. Porque não preciso de luxo para ser feliz. A resposta dela revelou muito. Mariana não estava tentando economizar o dinheiro dele. Estava genuinamente desconfortável com ostentação. Como se luxo não fizesse parte da sua essência. Você sente culpa por ter uma vida confortável? Ele perguntou diretamente. Mariana ficou pálida. Por que você está fazendo essas perguntas? Porque tenho a impressão de que você não se sente à vontade com nosso padrão de vida. Eu me sinto perfeitamente à vontade. Não parece. Parece que está sempre constrangida quando precisa ostentar alguma coisa. Flávio, eu não gosto de ostentação. Isso não significa que não me sinto à vontade. Por que não gosta? Porque acho vulgar. Ou porque te lembra que você não nasceu nesse mundo? Mariana se levantou bruscamente da mesa. Não vou continuar essa conversa. Por que não? Tocou em algum ponto sensível? Você está sendo invasivo. Estou tentando entender minha própria esposa. Você me entende perfeitamente. Não entendo. Cada dia que passa, descubro que você é uma estranha para mim. Mariana parou na porta da sala e se virou para ele. Talvez seja melhor assim. Melhor como? Melhor você não me entender completamente. Por que seria melhor? Porque se você me entendesse de verdade, não conseguiria me amar. As palavras dela ficaram ecoando na sala depois que subiu para o quarto. Era a segunda vez que Mariana sugeria que havia algo nela que o faria parar de amá-la. Que segredos eram tão terríveis assim? Na segunda-feira, Flávio tomou uma decisão definitiva. Não ia mais ficar especulando. Ia descobrir toda a verdade sobre a vida secreta da esposa. E ia fazer isso da forma mais direta possível. Ia se disfarçar de taxista novamente e levá-la para onde quer que ela fosse. Dessa vez, não ia apenas ouvir as ligações. Ia seguir até o final para descobrir tudo. Passou a manhã preparando o disfarce com mais cuidado. Comprou um boné diferente, óculos escuros mais escuros.
Até mudou o jeito de falar para não ser reconhecido. Pegou novamente o Versa do irmão e se posicionou na rua por onde Mariana sempre passava. Na terça-feira, às 14h, ela apareceu procurando transporte. Táxi! Para onde a senhora vai? Zona Leste, por favor. Rua das Palmeiras. Entra aí. Mariana se acomodou no banco traseiro, mais uma vez, sem demonstrar nenhum reconhecimento. Flávio respirou aliviado. O disfarce continuava funcionando perfeitamente. 10 minutos depois, o celular dela tocou novamente. Alô, mãe? Ela atendeu. Flávio quase perdeu o controle do carro. Mãe? Mariana sempre dizia que a mãe morava em Campinas e que elas não tinham muito contato. Mas agora estava falando mãe para alguém que claramente morava na Zona Leste. Sim, estou indo para aí. Ela continuou. Chego em 15 minutos. Pausa. Não contei nada para ele ainda. Continua sendo nosso segredo. Outra pausa. Mãe, você sabe que é complicado. Ele não vai entender nossa situação. Flávio sentia o coração batendo tão forte que achava que Mariana podia ouvir. Ela estava indo visitar a mãe que ele nunca havia conhecido. A mãe que supostamente morava em outra cidade. Eu sei que você quer conhecer ele, ela disse, a voz ficando emocionada. Eu também quero que vocês se conheçam. Mas tenho medo de como ele vai reagir quando souber que menti sobre nossa família. Mentiu sobre a família. Flávio sentia o mundo desabando ao redor dele. Durante 10 anos de casamento, Mariana havia inventado uma família inteira. Criou pais fictícios, uma história falsa, uma origem que não existia. Mãe, ele é um homem bom, ela continuava olhando pela janela. Mas cresceu num mundo onde tudo sempre foi fácil. Não sei se vai conseguir entender de onde viemos, as dificuldades que passamos. As lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela agora. Flávio via pelo retrovisor que sua esposa estava sofrendo profundamente com aquela situação. Eu sei que você está doente, ela disse, a voz quebrando. Sei que quer conhecer seu genro antes que seja tarde, mas preciso encontrar a forma certa de contar para ele. Doente? A mãe de Mariana estava doente e ele não sabia? Que tipo de doença? Há quanto tempo? Pode deixar, mãe. Vou dar um jeito de resolver isso logo. Não posso mais viver mentindo para quem eu amo. Ela desligou o telefone e começou a chorar em silêncio. Flávio sentia o peito apertado vendo o sofrimento da esposa. Mariana estava vivendo um drama terrível, dividida entre o amor por ele e o amor pela família que escondia. Senhora, está tudo bem? Ele perguntou, fingindo preocupação de taxista educado. Está sim, obrigada. Ela respondeu, enxugando as lágrimas. Só problemas de família. Às vezes é difícil mesmo. Ele disse tentando conseguir mais informações. É muito difícil quando se tem que escolher entre as pessoas que a gente ama. A senhora não consegue conciliar as coisas? Mariana suspirou profundamente. É complicado. Minha família é muito diferente da família do meu marido. Tenho medo de que ele não aceite nossas diferenças. Mas se ele ama a senhora, não deveria aceitar sua família também? Deveria. Mas às vezes, o amor não é suficiente para superar preconceitos. Flávio sentiu como se ela estivesse falando diretamente com ele. Era exatamente isso que Mariana pensava dele. Que ele era preconceituoso demais para aceitar a origem humilde dela. Chegamos, ela disse quando ele parou na frente da casa pequena. Boa sorte com os problemas da família, ele disse sinceramente. Obrigada, o senhor é muito gentil. Mariana desceu do carro e caminhou em direção à casa. Dessa vez, Flávio não precisou espionar de longe. Já sabia o que ia encontrar. Uma família simples, calorosa, que sua esposa escondia por medo de não ser aceita. Enquanto dirigia de volta para casa, uma única pergunta ecoava em sua mente. Como ele havia se tornado o tipo de homem que fazia a esposa ter vergonha da própria família? Flávio não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente como um martelo. Menti sobre praticamente tudo da minha vida. Durante 10 anos de casamento, ele havia amado uma mulher que não existia. Uma versão inventada, construída especificamente para caber no mundo dele. Na manhã seguinte, observou a esposa tomando café como se fosse uma estranha. Mariana estava ali, fisicamente presente, mas sua verdadeira essência permanecia um mistério completo. Bom dia, ela disse, beijando sua testa como fazia todas as manhãs. Bom dia.
Ele respondeu, estudando cada microexpressão do rosto dela. Dormiu bem? Mais ou menos. Tive uns sonhos estranhos. Sonhos ou pesadelos com a vida dupla que levava. Flávio se perguntava como ela conseguia sustentar aquela farsa por tanto tempo. Que tipo de força mental era necessária para viver duas vidas completamente diferentes? Mariana, ele disse, decidindo fazer mais um teste. Sua mãe está bem? Ela quase engasgou com o café. Por que você está perguntando? Porque faz tempo que não falamos dela. Quando foi a última vez que você a visitou? Faz um tempo mesmo, ela gaguejou. Sabe como é? A distância dificulta. Que tal irmos visitá-la no fim de semana? Campinas não é tão longe assim. O pânico nos olhos dela foi instantâneo. Não precisa. Ela não gosta de visitas sem avisar. Então vamos avisar. Liga para ela agora. Agora não, Flávio. É muito cedo. São 8 da manhã. Sua mãe sempre acordava cedo, não era? Mariana se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Para com isso. Por que essa obsessão com minha mãe? Obsessão? Estou falando da sua mãe, não de uma estranha. Eu sei quem é minha mãe. Sei, porque às vezes tenho a impressão de que você inventou ela. As palavras saíram da boca dele antes que pudesse pensar. Mariana ficou paralisada, como se tivesse levado um tiro. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que em 10 anos de casamento nunca conheci sua família. Nunca vi fotos antigas. Nunca recebi ligações dela. Nunca tivemos uma visita. Minha família é reservada. Reservada ou inexistente? Mariana começou a tremer. Flávio, você está delirando. Estou? Então me prova. Liga para sua mãe agora e marca um almoço para domingo. Eu não vou ligar. Por que não? Porque não sou obrigada a provar nada para você. É obrigada sim. Sou seu marido há 10 anos e nunca conheci sua família. Mariana saiu da cozinha correndo. Flávio a seguiu, determinado a descobrir a verdade de uma vez por todas. Mariana, volta aqui. Ela se trancou no banheiro, mas ele podia ouvir soluços do outro lado da porta. Abre essa porta, vamos resolver isso agora. Vai embora, Flávio. Me deixa em paz. Não vou deixar em paz. Quero saber quem é minha esposa de verdade. Você não quer saber. Você acha que quer, mas não quer. Como você sabe o que eu quero? Porque eu te conheço. Sei como você pensa. Então me conta. Me deixa decidir se posso aceitar ou não. Silêncio do outro lado da porta. Apenas choro baixinho, como se ela estivesse se despedaçando por dentro. Mariana, por favor, abre a porta. Não consigo olhar na sua cara. Por quê? Porque quando você souber a verdade, vai me olhar diferente. Que verdade? A verdade sobre quem eu sou, de onde venho, como era a minha vida antes de te conhecer. Flávio encostou a testa na porta. Mariana, seja lá o que for, a gente resolve junto. Não resolve, Flávio. Algumas coisas não têm solução. Claro que tem. Só precisa confiar em mim. Eu confio em você, mas não confio na sua reação quando souber que se apaixonou por uma mentira. As palavras dela eram como facadas no peito. Você não é uma mentira. Você é minha esposa. Sou uma mentira, sim. Tudo que você acha que sabe sobre mim é inventado. Então me conta a verdade. Não consigo. Flávio socou a porta com força. Por que não consegue? Porque vou te perder. Você já está me perdendo com essas mentiras. A porta se abriu lentamente. Mariana estava destroçada, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Você tem razão, ela disse, a voz saindo como um sussurro. Já estou te perdendo mesmo. Então para de me perder. Conta tudo. Mariana o olhou com uma expressão de desespero puro. Flávio, se eu contar, você vai entender por que escondi por tanto tempo. Entendo ou não entendo, mas pelo menos não vamos mais viver numa mentira. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Tá bom, vou contar tudo, mas depois não diga que não avisei. Eles desceram para a sala. Mariana se sentou no sofá, ainda tremendo, enquanto Flávio ficou de pé, preparado para ouvir qualquer coisa. Primeira coisa que você precisa saber, ela começou, é que minha mãe não mora em Campinas. Nunca morou. Onde ela mora? Na Zona Leste, numa casa pequena, simples, que você provavelmente consideraria um barraco. Flávio sentiu o primeiro impacto. Zona Leste? Sim.
Vila Matilde. Numa rua de terra, sem asfalto, onde as casas são grudadas umas nas outras. E por que você mentiu sobre Campinas? Porque achei que seria mais aceitável para você. Uma cidade do interior soa mais respeitável que uma favela da Zona Leste. Favela? Não é bem favela, mas é um bairro muito pobre. O tipo de lugar que você nunca pisou na vida. Flávio se sentou pesadamente na poltrona. Continua. Minha mãe se chama Conceição. Tem 62 anos e trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Meu pai, José, morreu quando eu tinha 15 anos. Era pedreiro. Cada palavra era como uma revelação. A família sofisticada que Flávio imaginava não existia. Somos em 5 irmãos, Mariana continuou. Eu sou a mais velha. Roberto tem 35 anos e é motorista de ônibus. Sandra tem 32 e trabalha numa fábrica. Carlos tem 28 e é mecânico. E Júlia, a caçula, tem 25 e está desempregada. 5 irmãos? Você sempre disse que era filha única. Menti. Achei que seria mais fácil explicar. Mais fácil como? Família grande e pobre é mais complicada de explicar para quem sempre teve tudo. Flávio sentia o chão se abrindo debaixo dos pés. Que mais você mentiu? Sobre minha formação. Eu não me formei numa universidade particular cara como disse. Estudei numa faculdade pública, trabalhando de dia e estudando de noite. Trabalhando onde? Numa loja de roupas no centro. Vendia roupa para mulheres da sua classe social durante o dia e estudava administração de noite. Por que mentiu sobre isso também? Porque achei que você ia me achar menos interessante se soubesse que eu era uma simples vendedora. Flávio passou a mão no rosto, tentando processar tanta informação. Mariana, que mais? Sobre como nos conhecemos. Você lembra que disse que me conheceu numa palestra sobre empreendedorismo? Lembro. Mentira. Você me conheceu na loja onde eu trabalhava. Você foi comprar uma blusa para sua ex-namorada. O mundo de Flávio desabou completamente. Até a história de como se conheceram era falsa. Você estava comprando um presente para a Patrícia, ela continuou. Eu te ajudei a escolher. Você voltou no dia seguinte sozinho e me chamou para tomar um café. E você inventou a história da palestra? Inventei porque achei mais romântico, mais sofisticado. Flávio se levantou e começou a andar de um lado para outro. Mariana, nossa relação inteira é baseada em mentiras? Não, meus sentimentos por você sempre foram verdadeiros. Mas sua identidade inteira é falsa. Não é falsa, só adaptada. Adaptada como? Mariana respirou fundo novamente. Quando percebi que você estava interessado em mim, criei uma versão de mim mesma que achei que seria mais adequada para seu mundo. Que versão? Uma mulher de classe média, com família estruturada, formação universitária tradicional, alguém que pudesse caber no seu padrão sem causar estranheza. E a verdadeira Mariana? A verdadeira Mariana cresceu dormindo 3 numa cama, comendo arroz com ovo quando não tinha dinheiro para carne, estudando com livros emprestados porque não podia comprar. As lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela novamente. A verdadeira Mariana trabalhou desde os 14 anos para ajudar em casa. Nunca teve roupa de marca, nunca foi num restaurante caro antes de te conhecer. Flávio sentia como se estivesse conhecendo sua esposa pela primeira vez. Por que você achou que eu não aceitaria isso? Porque eu te conhecia, via como você falava dos funcionários da sua empresa, como tratava pessoas de classe baixa, como seus amigos faziam piadas sobre pobres. Eu nunca fiz piadas sobre pobres. Não fazia piadas, mas também não se misturava. Seu mundo sempre foi de pessoas como você. E você achou que eu te rejeitaria? Tenho certeza que rejeitaria, ou pelo menos me trataria diferente. Flávio parou de andar e a encarou. Mariana, você me subestimou completamente. Não te subestimei. Te protegi. Me protegeu de quê? De ter que lidar com uma realidade que você não estava preparado para aceitar. E se protegeu de quê? De ser rejeitada pelo homem que amava. O silêncio tomou conta da sala. Flávio processava cada informação, tentando entender como sua esposa havia conseguido sustentar uma farsa tão elaborada por tanto tempo. Tem mais? Ele perguntou. Tem. O quê? Sobre minha mãe. Ela está doente. Que tipo de doença? Câncer. No estômago. Descobrimos há 6 meses.
Flávio sentiu como se tivesse levado um soco. 6 meses? E você não me contou? Como ia contar se ela oficialmente não existia na sua vida? Mariana, pelo amor de Deus, sua mãe está com câncer e você escondeu de mim? Escondi porque não sabia como explicar. Como ia dizer que minha mãe, que supostamente morava em Campinas, estava internada num hospital público da Zona Leste? Você podia ter contado a verdade. Podia? Depois de 10 anos mentindo? Como? Flávio se sentou novamente, sentindo o peso de tudo que havia descoberto. Mariana, você teve 10 anos para me contar a verdade. Tive. Mas a cada ano que passava ficava mais difícil. A mentira foi crescendo até virar uma vida inteira. E agora? Agora você sabe de tudo. E pode decidir se consegue continuar casado com quem eu realmente sou. Flávio olhou para a esposa, ou para a mulher que pensava ser sua esposa. Mariana estava ali, vulnerável, despida de todas as máscaras que havia usado por uma década inteira. Mariana, ele disse, a voz saindo mais calma. Eu preciso processar tudo isso. Eu entendo. Preciso conhecer sua família de verdade. Você quer conhecer? Quero conhecer quem você realmente é. Toda a sua história, sua família, seus irmãos, especialmente sua mãe. Mariana o olhou com surpresa. Você não está com raiva? Estou magoado. Muito magoado por você ter achado que eu não ia aceitar você como realmente é. E não está? Não sei ainda. Preciso conhecer a verdadeira Mariana antes de decidir qualquer coisa. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Quando você quer conhecer minha família? Hoje. Agora. Agora? Agora. Não quero mais viver nem um dia baseado em mentiras. Mariana respirou fundo. Tá bom, mas Flávio... Sim? Prepare-se. Porque o mundo de onde eu venho é muito diferente do seu. E depois que você ver, talvez entenda por que escondi por tanto tempo. Flávio se levantou, determinado. Então, vamos descobrir se nosso amor é forte o suficiente para superar as diferenças que você tanto teme. Mas no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Seria mesmo capaz de aceitar uma vida que havia passado 10 anos rejeitando inconscientemente? E mais importante, que tipo de homem ele havia se tornado para que sua própria esposa tivesse medo de mostrar quem realmente era? A viagem até a Zona Leste foi o trajeto mais silencioso da vida de Flávio. Mariana estava no banco do passageiro, tensa como uma corda de violão, indicando o caminho com gestos nervosos. Conforme se afastavam dos bairros nobres e entravam na periferia, ele sentia como se estivesse viajando para outro planeta. Vira à esquerda na próxima, ela disse, a voz quase um sussurro. As ruas foram ficando mais estreitas, as casas mais simples, o asfalto dando lugar ao paralelepípedo irregular. Flávio observava tudo com olhos de quem estava descobrindo um mundo que sempre existiu, mas que ele havia ignorado completamente. É aqui, Mariana disse quando chegaram a uma rua de casas pequenas, coladas umas nas outras. A casa do Portão Verde. Flávio estacionou e olhou para a construção. Era uma casa simples, de 2 cômodos no máximo, com um pequeno jardim na frente, onde cresciam plantas em latas de tinta reaproveitadas. Nada luxuoso, mas tudo limpo e cuidado com carinho. Flávio, Mariana o segurou pelo braço antes dele descer do carro. Antes de entrar, quero que você saiba uma coisa. O quê? Essa é a casa onde eu nasci. Onde dividi uma cama com minhas 2 irmãs até os 18 anos. Onde aprendi que comida não sobra, se aproveita. Onde descobri que sonhar custa caro, mas não sonhar custa mais caro ainda. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Se depois de conhecer tudo isso você não conseguir me olhar da mesma forma, eu vou entender. Mariana, para de achar que eu sou tão superficial assim. Não é que você é superficial, é que você nunca precisou viver assim. E quem nunca viveu, não consegue entender completamente. Eles desceram do carro. Mariana caminhou até o portão com passos hesitantes, como se estivesse levando o marido para conhecer um segredo que guardara a vida inteira. Antes mesmo de bater, a porta se abriu. Uma mulher de 60 e poucos anos apareceu, pequena, magra, com cabelos grisalhos presos num coque simples. Vestia uma blusa florida desbotada e uma saia comprida. Quando viu Mariana, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, ela disse abrindo os braços.
Mariana correu para o abraço da mãe e por alguns segundos ficaram ali, grudadas uma na outra, como se não se vissem há anos. Mãe, este é o Flávio, Mariana disse, se afastando e limpando os olhos. Dona Conceição olhou para Flávio com uma mistura de curiosidade e timidez. Era evidente que estava nervosa para conhecer o genro que só existia nas histórias da filha. Muito prazer, Dona Conceição, Flávio disse, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo, depois apertou sua mão com dedos calejados pelo trabalho. O prazer é meu filho. Mariana fala tanto do senhor. Mãe, pode chamá-lo de Flávio, Mariana interveio. Pode me chamar de Flávio mesmo, ele confirmou, tentando quebrar o gelo. Entrem, por favor, Dona Conceição disse, se afastando para dar passagem. Flávio entrou na casa e sentiu como se tivesse encolhido de tamanho. A sala era minúscula, com um sofá de 2 lugares desgastado, uma televisão pequena e uma mesinha de centro que já havia conhecido dias melhores. Mas tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Sentem-se, por favor, Dona Conceição disse, indicando o sofá. Vou fazer um café. Não precisa se incomodar, mãe, Mariana disse. Como não precisa? É a primeira vez que meu genro vem na minha casa. Enquanto Dona Conceição mexia na cozinha, Flávio observava os detalhes da sala. Nas paredes, fotos da família em molduras simples. Ele reconheceu Mariana em várias idades, sempre cercada de irmãos, todos vestidos com roupas simples mas limpos. Essa é da minha formatura, Mariana disse, apontando para uma foto onde aparecia de beca, cercada pela família toda. Foi o dia mais feliz da vida da minha mãe. Na foto, Dona Conceição estava radiante, segurando um buquê de flores simples. Era visível o orgulho estampado no rosto dela. Ela trabalhou dobrado para me ajudar a pagar a faculdade, Mariana continuou. Fazia faxina em 3 casas diferentes para conseguir o dinheiro das mensalidades. Flávio sentia um aperto no peito. Enquanto ele herdara a empresa do pai sem esforço, Mariana havia conquistado cada degrau com sangue, suor e sacrifício da família inteira. Dona Conceição voltou com uma bandeja, trazendo café em xícaras desiguais e um prato de biscoitos caseiros. Desculpem a simplicidade, ela disse, servindo o café. Não estava esperando visita. Está perfeito, Dona Conceição, Flávio disse, e realmente estava. O café tinha um gosto caseiro que ele não experimentava há anos. Mãe, como você está se sentindo? Mariana perguntou, segurando a mão da mãe. Hoje estou melhor. Ontem foi um dia difícil por causa da quimioterapia. Flávio quase engasgou com o café. Quimioterapia? Dona Conceição olhou para Mariana confusa. Você não contou para ele? Contei hoje de manhã, mãe. Ah, desculpa, Dona Conceição disse, se dirigindo a Flávio. É que descobri um câncer no estômago há uns meses, mas os médicos dizem que tem chance de cura. A naturalidade com que ela falava sobre a doença impressionou Flávio. Não havia autocomiseração, apenas aceitação e esperança. Como está o tratamento? Ele perguntou. Pesado, mas estou aguentando. Meus filhos se revezam para me levar no hospital. A Mariana é quem mais me ajuda. Flávio olhou para a esposa. Mariana te ajuda como? Ela paga os remédios mais caros, os que o SUS não fornece. Dona Conceição explicou com orgulho. Também paga um plano de saúde particular para eu ter um tratamento melhor. Mãe, não precisa contar essas coisas, Mariana disse claramente constrangida. Por que não precisa? É minha filha, tenho orgulho dela. Flávio sentiu outra punhalada no peito. Mariana estava gastando dinheiro do casal para tratar a mãe, e ele nem sabia que a sogra existia. E os outros filhos? Ele perguntou. Como eles estão? Roberto está trabalhando, é motorista de ônibus. Sandra trabalha numa fábrica de cosméticos. Carlos tem uma oficina pequena, mas vai crescendo. E a Júlia está tentando arranjar emprego. Todos moram aqui perto? Sandra mora aqui comigo para me ajudar com o tratamento. Os meninos moram nas casas ao lado. Compramos 3 casas na mesma rua para ficar todo mundo junto. Flávio percebeu que não eram apenas casas na mesma rua. Era uma família que havia se mantido unida apesar das dificuldades, diferente da sua própria família, que tinha dinheiro mas vivia cada um na sua. E vocês se reúnem sempre? Ele perguntou. Todo domingo fazemos almoço aqui, Dona Conceição respondeu. É tradição da família. Até quando a Mariana era solteira, ela vinha todo domingo. Todo domingo?
Flávio olhou para Mariana. Aos domingos ela sempre dizia que tinha compromissos ou preferia ficar em casa descansando. Toda semana, Mariana confirmou, evitando o olhar dele. Nesse momento, a porta se abriu e entraram duas pessoas. Uma mulher de uns 30 anos e um homem jovem. "Oi, Má", a mulher disse, abraçando Mariana com carinho. "Não sabia que você ia vir hoje." "Sandra, Carlos, esse é o Flávio", Mariana apresentou. "Flávio, esses são meus irmãos Sandra e Carlos." Sandra era claramente irmã de Mariana. Tinha os mesmos olhos e o mesmo sorriso. Carlos era um rapaz alto, com mãos sujas de graxa, que havia acabado de chegar da oficina. "Então você é o famoso Flávio", Sandra disse sorrindo. "A Mariana fala tanto de você que parece que já te conhecemos." "O prazer é meu", Flávio respondeu, apertando as mãos dos dois. "Cara, você é mais bonito do que ela disse", Carlos brincou, arrancando risos de todos. "Carlos, que falta de educação", Dona Conceição repreendeu, mas estava sorrindo. A naturalidade da família surpreendeu Flávio. Não havia cerimônia, não havia tensão. Eram pessoas simples que o receberam como se fosse da família. "Flávio, você quer conhecer a casa?", Sandra ofereceu. "É pequena, mas é nossa." "Claro", ele aceitou. Sandra o levou para um tour rápido. 2 quartos minúsculos, uma cozinha apertada, um banheiro simples, mas tudo limpo, organizado, com cheiro de lar. "Aqui era o quarto das meninas", Sandra mostrou. "Eu, a Mariana e a Júlia dormíamos nessa cama. Os meninos dormiam no outro quarto com meu pai." Flávio olhou para a cama de solteiro onde 3 irmãs haviam dividido o espaço por anos. Era impossível imaginar Mariana, que hoje dormia numa cama king size, espremida ali com as irmãs. "Deve ter sido difícil", ele comentou. "Difícil, mas gostoso." Sandra sorriu. "A gente conversava até tarde, contava segredos, sonhava junto. Era a nossa época mais feliz." Quando voltaram para a sala, Roberto havia chegado. Era um homem de uns 35 anos, forte, com uniforme de motorista de ônibus. "Esse é o Roberto", Mariana apresentou. "Roberto, o Flávio." "E aí, cunhado?", Roberto disse, dando um aperto de mão firme. "Finalmente conhecemos o cara que roubou nossa irmã." "Roubou não, Roberto", Dona Conceição corrigiu. "Ela que escolheu ir embora." "É brincadeira, mãe. Estamos felizes que ela encontrou alguém bom." "Como vocês sabem que eu sou bom?", Flávio perguntou genuinamente curioso. "Porque a Mariana não para de falar bem de você", Sandra respondeu. "E porque ela está feliz. A gente percebe. Mas também percebemos quando ela está triste", Roberto acrescentou, olhando sério para Flávio. "E ultimamente ela anda meio cabisbaixa." "Roberto!", Mariana o repreendeu. "O quê? É verdade. Você vem aqui com cara de enterro há semanas." Flávio entendeu. Mariana estava sofrendo com o peso das mentiras. E a família percebia. "É por causa do medo que ela tinha de vocês se conhecerem", Dona Conceição explicou. "Ela achava que você não ia gostar da gente." "Por que ela achava isso?", Flávio perguntou. "Porque somos pobres", Carlos disse direto. "E rico geralmente não gosta de pobre." "Carlos", Mariana protestou. "Mas é verdade, Má. Você sempre disse que tinha medo dele descobrir que nossa família é simples." Flávio sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. "Mariana achava que eu ia rejeitar vocês por serem pobres?" "Achava", Dona Conceição confirmou. "Dizia que você cresceu num mundo diferente, que não ia entender nossa realidade." "E o que vocês acham de mim agora?", ele perguntou. "Acho que nossa Mariana exagerou", Sandra riu. "Você parece gente boa." "Parece nada, é gente boa", Roberto concordou. "Qualquer um que faz nossa irmã feliz é bem-vindo na família." Flávio olhou ao redor da sala. Aquelas pessoas simples, sem dinheiro, sem luxo, estavam oferecendo algo que sua própria família nunca ofereceu: aceitação incondicional. "Flávio", Dona Conceição o chamou. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você ama minha filha de verdade?" "Amo", ele respondeu sem hesitar. "Então por que ela tem tanto medo de você não aceitar a gente?" A pergunta pegou Flávio desprevenido. Por que Mariana tinha tanto medo? O que ele havia feito ou dito que a fez acreditar que ele era preconceituoso? "Não sei", ele respondeu honestamente. "Mas vou descobrir."
Espero que descubra, Dona Conceição disse. Porque minha filha merece ser amada por quem ela é de verdade, não por quem ela finge ser. As palavras da sogra ecoaram na mente de Flávio pelo resto da tarde. Ele passou horas conversando com a família de Mariana, ouvindo histórias da infância dela, descobrindo aspectos da personalidade da esposa que nunca havia visto. Descobriu que Mariana sempre foi a mais estudiosa, a que sonhava em sair da pobreza através do conhecimento, que trabalhava desde adolescente para ajudar em casa, que nunca se envergonhou da família, apenas teve medo de não ser aceita no mundo dele. Quando chegou a hora de ir embora, Dona Conceição segurou suas mãos com carinho. Flávio, você é bem-vindo aqui sempre que quiser. Nossa casa é sua casa. Obrigado, Dona Conceição. E a senhora também é bem-vinda na nossa casa. Na casa de vocês? Ela perguntou surpresa. Claro, a senhora é minha sogra. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Mariana, você ouviu? Ele me chamou de sogra. No carro, voltando para casa, Flávio refletia sobre tudo o que havia descoberto. Mariana não era uma mentirosa por maldade. Era uma mulher apaixonada que teve medo de não ser aceita por quem realmente era. Mariana, ele disse quebrando o silêncio. Sua família é incrível. É? Ela perguntou surpresa. É, são pessoas trabalhadoras, honestas, carinhosas. Tudo o que realmente importa. E você não se sentiu desconfortável? Me senti, mas não por eles serem pobres. Me senti desconfortável por perceber que sou o tipo de pessoa que faz uma mulher ter vergonha da própria família. Mariana olhou para ele com surpresa. Flávio. Não, deixa eu falar. Hoje eu entendi uma coisa. Você não mentiu por maldade. Mentiu por medo. E esse medo, eu que criei. Você não criou. Criei sim. Pelo jeito que falo, que me comporto, que trato as pessoas. De alguma forma, te fiz acreditar que eu não ia aceitar sua origem humilde. Mariana ficou calada, processando as palavras dele. E sabe o que mais me impressionou? Flávio continuou. Sua família me aceitou em 5 minutos. Não perguntaram quanto eu ganho, que carro dirijo, onde moro. Só queriam saber se eu te faço feliz. Eles são assim mesmo, ela disse, sorrindo pela primeira vez no dia. E eu? Que tipo de pessoa sou para que você tenha tanto medo de me mostrar quem realmente é? A pergunta ficou ecoando no carro enquanto voltavam para casa. Flávio havia descoberto que não conhecia apenas a esposa. Também não conhecia a si mesmo. E talvez essa fosse a descoberta mais devastadora de todas. 3 semanas haviam se passado desde que Flávio conheceu a verdadeira família de Mariana. 3 semanas de uma transformação silenciosa e dolorosa que mudaria para sempre quem ele era como homem. A primeira mudança foi sutil. Começou na segunda-feira seguinte à visita, quando Flávio chegou ao escritório e olhou para a equipe de limpeza com olhos diferentes. Eram 5 mulheres que trabalhavam ali há anos, mas que ele sempre tratou como móveis, presentes, mas invisíveis. Bom dia, seu Flávio, disse Dona Rosa, a mais velha do grupo, como fazia todas as manhãs há 5 anos. Pela primeira vez, ele parou e realmente a enxergou. Bom dia, Dona Rosa. Como está a senhora? A surpresa no rosto dela foi evidente. Estou bem, obrigada. O senhor está bem também? Estou. E sua família, como estão? Dona Rosa ficou visivelmente emocionada. Em 5 anos, era a primeira vez que o patrão perguntava sobre sua vida pessoal. Estão bem, seu Flávio. Meu filho mais novo passou no vestibular. Que maravilha! Parabéns! Ele vai estudar o quê? Enfermagem. Sempre sonhou em trabalhar na área da saúde. Deve estar muito orgulhosa. Estou sim, senhor. Trabalhei muito para ajudar ele a estudar. Flávio sentiu um aperto no peito. Mais uma mãe que se sacrificava pelos filhos, como Dona Conceição havia feito por Mariana. Quantas histórias como essa ele havia ignorado ao longo da vida? Durante aquela semana, começou a conversar com todos os funcionários de limpeza, descobrindo suas histórias, seus sonhos, suas lutas. Cada conversa era como um soco no estômago, mostrando a ele o mundo paralelo que sempre existiu, mas que ele escolheu não ver. Em casa, observava Mariana com outros olhos. Percebeu como ela evitava desperdiçar comida, como cuidava das roupas para durarem mais, como ficava genuinamente feliz com coisas simples. Não era frescura nem economia.
Era a marca de quem cresceu sabendo o valor real das coisas. Mariana, ele disse numa quinta-feira à noite, quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que você nunca reclama quando eu gasto dinheiro com bobagens? Ela o olhou surpresa. Que tipo de pergunta é essa? Semana passada gastei R$3.000 numa garrafa de vinho que nem bebemos. Você não disse nada, porque é seu dinheiro. Você pode gastar como quiser. Nosso dinheiro, ele corrigiu. E você não falou nada porque não quis ou porque não se sente no direito de opinar? Mariana hesitou. Porque não me sinto no direito. Por quê? Porque você conquistou essa vida. Eu só casei com ela. A resposta dele foi devastadora. Mariana se sentia uma estranha na própria vida, como se não merecesse ter opinião sobre o dinheiro do casal. Mariana, você trabalhou antes de casar comigo. Contribuiu para construir o que temos hoje. Flávio, eu trabalhava numa loja. Meu salário não pagava nem a prestação do seu carro. E daí? Trabalho é trabalho. Não para quem nasceu rico. Para quem nasceu rico, existe trabalho de rico e trabalho de pobre. Mais uma facada. Flávio percebeu que havia criado uma hierarquia invisível até mesmo no próprio casamento. Mariana, eu nunca disse que seu trabalho valia menos. Não precisou dizer. Suas atitudes sempre deixaram claro. Que atitudes? Como você fala dos funcionários da empresa? Como trata garçons em restaurantes? Como ignora pessoas que considera inferiores? Flávio ficou calado. Cada palavra de Mariana era verdadeira e doía como sal na ferida. E sabe o que mais me machuca? Ela continuou. É que eu sei que você é uma boa pessoa, mas você foi criado num mundo que ensina que algumas pessoas valem mais que outras. E você aceitou isso calada durante 10 anos? Aceitei porque te amo. E porque achei que podia mudar você aos poucos, sendo um exemplo silencioso. Por que não tentou me mudar na conversa? Porque quando o rico conversa com o pobre sobre desigualdade, geralmente o pobre que está sendo chato ou invejoso. Flávio sentiu vergonha de si mesmo. Mariana havia passado uma década inteira tentando educá-lo através do exemplo, enquanto ele permanecia cego para a própria arrogância. No fim de semana seguinte, fez algo que nunca havia feito na vida. Foi visitar Dona Conceição sozinho. Flávio, ela disse, surpresa ao vê-lo na porta. A Mariana não está? Não, Dona Conceição. Vim sozinho. Queria conversar com a senhora. Entra, meu filho. Vou fazer um café. Eles se sentaram na salinha simples, e Flávio foi direto ao ponto. Dona Conceição, quero pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter sido o tipo de homem que fez sua filha ter vergonha da própria família. Dona Conceição o olhou com carinho maternal. Flávio, você não é mau. Não sou mau, mas fui preconceituoso, e isso machucou a Mariana por anos. Machucou. Mas ela te ama do mesmo jeito. Porque ela me ama, Dona Conceição. O que ela vê em mim. A pergunta saiu do fundo da alma. Flávio genuinamente não entendia como Mariana conseguia amá-lo apesar de todos os defeitos que estava descobrindo em si mesmo. Ela vê o homem que você pode se tornar. Dona Conceição respondeu sabiamente. Não o homem que você é hoje. E que homem eu posso me tornar? Um homem que ama de verdade, que aceita, que não julga, que entende que o valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas são. A senhora acha que eu posso mudar? Acho. Porque você está aqui, fazendo perguntas que incomodam. Quem não quer mudar não se questiona. Flávio passou 2 horas conversando com Dona Conceição sobre vida, sobre valores, sobre o que realmente importa. Quando saiu de lá, sentia como se tivesse ganhado não apenas uma sogra, mas uma professora de humanidade. Na segunda-feira seguinte, tomou a primeira decisão concreta de mudança. Chamou todos os funcionários de limpeza para uma reunião. Pessoal, ele disse, quero fazer um anúncio importante. A partir de hoje vocês terão os mesmos benefícios que os outros funcionários da empresa. Como assim, seu Flávio? Dona Rosa perguntou. Plano de saúde, vale-refeição, 13º integral, férias remuneradas, tudo o que os outros têm. As mulheres se olharam incrédulas. Mas nós somos terceirizadas, uma delas disse. Não mais. Vou contratar vocês diretamente, mesmos direitos, mesma dignidade. Dona Rosa começou a chorar. Seu Flávio, isso vai mudar nossa vida. Vai mudar a minha também. Ele respondeu sinceramente. Durante aquela semana,
Flávio reestruturou toda a política de recursos humanos da empresa. Aumentou salários, melhorou benefícios, criou programas de capacitação. Mas mais importante que isso, mudou a forma como tratava as pessoas. Em casa, começou a incluir Mariana em todas as decisões financeiras. Perguntava a opinião dela sobre investimentos, sobre gastos, sobre o futuro, e descobriu que sua esposa tinha uma visão de mundo muito mais sábia que a dele. Flávio, ela disse numa noite, por que você está mudando tanto? Porque descobri que não gostava do homem que eu era. E que homem você era? Um homem que fazia a esposa ter vergonha da própria origem. Um homem que tratava pessoas como objetos. Um homem que confundia ter dinheiro com ter valor. Mariana se aproximou e o abraçou. Eu sempre soube que você podia ser melhor. Como você sabia? Porque quando você me amava, eu sentia que era especial e pensei, se ele consegue me fazer sentir assim, é porque tem essa capacidade dentro dele. E porque você nunca desistiu de mim? Porque amor verdadeiro não desiste. Amor verdadeiro espera, confia, acredita na transformação. No mês seguinte, Flávio fez algo que surpreendeu até mesmo Mariana. Organizou um jantar na casa deles para toda a família dela. Você tem certeza? Ela perguntou incrédula. Tenho. Quero que sua família conheça nossa casa. Que se sintam bem-vindos aqui. Flávio, eles vão ficar constrangidos. Nossa casa é muito diferente do mundo deles. Então vamos fazer eles se sentirem confortáveis. Vamos mostrar que nossa casa é casa deles também. No dia do jantar, Flávio recebeu Dona Conceição, Roberto, Sandra, Carlos e Júlia como verdadeira família. Não houve ostentação, não houve diferença de tratamento. Apenas carinho genuíno. Meu Deus, Flávio, Dona Conceição disse olhando a casa. Que lugar lindo! É nossa casa, Dona Conceição. Sua também. Durante o jantar, ele observou como a família de Mariana interagia. Havia risadas, brincadeiras, carinho genuíno. Era tudo que sua própria família rica nunca teve. Calor humano. Flávio, Roberto disse no final da noite. Obrigado por amar nossa irmã. Obrigado por me ensinarem como amar de verdade. Como assim? Vocês me mostraram que amor não é posse, é aceitação. Não é controle, é liberdade. Não é condição, é escolha diária. 3 meses depois da descoberta da verdade, Flávio e Mariana estavam numa situação completamente diferente. Ele havia se tornado um homem melhor, e ela havia se tornado livre para ser quem realmente era. Mariana, ele disse numa manhã de domingo, quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Se você pudesse voltar no tempo, contaria a verdade desde o início? Ela pensou por alguns segundos. Não sei, talvez não. Porque você precisava dessa jornada para se tornar quem é hoje. Que jornada? A jornada de descobrir que o amor verdadeiro não exige perfeição. Exige coragem para amar o real. E eu tenho essa coragem? Tem. Porque está aqui, amando a verdadeira Mariana. A menina pobre da Zona Leste que mentiu por medo. E eu amo mesmo. Amo mais agora do que quando achava que você era perfeita. Por quê? Porque agora sei que você é corajosa. Conseguiu sair da pobreza, construir uma vida melhor, cuidar da família e ainda encontrou forças para me amar apesar dos meus defeitos. Mariana sorriu. E eu amo você por ter tido humildade de mudar. Mudei porque você me ensinou que o amor verdadeiro transforma pessoas. Naquela tarde foram visitar Dona Conceição juntos. Ela estava visivelmente melhor, respondendo bem ao tratamento. Mãe, Mariana disse, tenho uma novidade. Que novidade? O Flávio quer que você venha morar com a gente. Dona Conceição arregalou os olhos. Como assim? Nossa casa é grande, Flávio explicou. Tem espaço de sobra. E assim você fica perto de nós durante o tratamento. Mas eu não posso abandonar meus outros filhos. Eles podem visitar sempre. Nossa casa é casa deles também. Dona Conceição começou a chorar. Flávio, você tem certeza? Tenho. A senhora é minha família agora. 6 meses depois, Dona Conceição estava morando com eles, em remissão do câncer, cozinhando pratos simples que enchiam a casa de cheiro de lar. Roberto, Sandra, Carlos e Júlia visitavam todo fim de semana, transformando a casa em um verdadeiro centro familiar. Flávio havia descoberto algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar.
O sentimento de pertencer a uma família de verdade. Sabe o que aprendi? Ele disse para Mariana numa noite, abraçados no sofá enquanto Dona Conceição assistia televisão. O quê? Que eu não me casei com a mulher errada. Me casei com a mulher certa pelo motivo errado. Como assim? Achei que amava você pela mulher que pensei que você era. Mas na verdade, me apaixonei pela essência que você nunca conseguiu esconder completamente. Que essência? Sua generosidade, sua força, sua capacidade de amar incondicionalmente. Isso sempre esteve ali, mesmo quando você fingia ser outra pessoa. Mariana o beijou suavemente. E sabe o que eu aprendi? O quê? Que você sempre foi o homem que eu sabia que podia se tornar. Só precisava de coragem para mostrar isso. E agora? Agora temos um amor de verdade, baseado na verdade, na aceitação, no crescimento mútuo. Flávio olhou ao redor da sala. Dona Conceição rindo de um programa de televisão, fotos da família toda espalhadas pela casa, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Havia descoberto que o amor verdadeiro não era sobre encontrar a pessoa perfeita. Era sobre se tornar uma pessoa digna de ser amada por quem o outro realmente é, com sua história, suas cicatrizes, seus medos, seus sonhos. E mais importante, havia aprendido que o verdadeiro amor não exige que as pessoas mudem para serem aceitas. O verdadeiro amor aceita primeiro, e então inspira a transformação. Te amo, Mariana, ele disse. A verdadeira Mariana. E eu te amo, Flávio, o homem que você se tornou. Do sofá, Dona Conceição sorriu sem tirar os olhos da televisão. Sabia que sua filha havia encontrado não apenas um marido, mas um companheiro para a vida toda. Alguém que a amava não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa de quem ela era. E às vezes, isso é tudo que uma mãe pode pedir, que sua filha seja amada pela verdade que carrega dentro do coração. Fim da história.